Olá meninos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Carla, professora de artes, e essa aula é para o nono ano A e B. Então convido vocês a pegar um livro no capítulo, unir-se a esse capítulo com o título Imagem e Arte. Nós iniciamos o capítulo com a imagem, 3 imagens de Frida Kahlo, o artista Frida Kahlo. Aqui, gente, nós percebemos o seguinte, que ela foi representada de diferentes maneiras. Por exemplo, a do meio foi feita com uma técnica diferente. Consegue perceber que tipo de técnica foi essa? Se você falou fotografia, acertou. As outras duas é um autorretrato, que a própria artista fez dela. E observe que ela usou cores diferentes, talvez relacionado com a cultura dela. E é uma forma até, um ponto para vocês pesquisarem isso. E esses elementos que estão aí nessa pintura, será que estavam presentes no dia que ela estava fazendo? Ou ela inseriu esses elementos? E por que ela inseriu? Mais um ponto para pesquisar, certo? Então, neste capítulo, nós iremos estudar a representação e a construção da imagem. Bem, comunicação. Em geral, gente, o ser humano ele precisa interagir com outras pessoas. Neste momento, por exemplo, há uma comunicação entre você e o livro, por meio da língua escrita. Então, além da escrita, existem outras formas de comunicação, como a mímica, a fala, a leitura de imagens. E tudo isso serve para o ser humano com o outro. Bem, falando-se da língua, podemos dizer que a língua ela se organiza por meio de códigos, ou seja, signos. Mas o que são signos, professora? Bem, são desenhos, letras, gestos, sinais gráficos e sonoros, entre outros. E é por meio desses signos e dos símbolos que a humanidade ela troca ideias, discute opiniões, cria e constrói coletivamente. Mas eu falei de uma palavra aí bem diferente, né? Símbolos. Mas o que é um símbolo? Ao contrário dos signos, os símbolos eles não têm relação direta com aquilo que representam, pois eles são atribuições culturais comumente ligadas a um grupo de pessoas. Veja exemplos. Ao você ver essa imagem aí, talvez você lembre de uma frase muito conhecida. Vou deixar vocês pensando nessa frase. E essa? O que faz lembrar vocês? Que momento talvez você já viu essa bomba? Qual é a relação? Você associou a quê? E essa foto, além de fofo esse cachorro, o que esse cachorro representa? Provavelmente você associou da seguinte forma. A primeira, talvez lembrou da frase, a união faz a força, ou trabalho, união e assim por diante. A segunda, paz e tranquilidade. E a terceira, fidelidade e lealdade. Bem, isso acontece porque você está inserido em uma comunidade que convencionou algumas informações. Por exemplo, vamos falar aí da pomba. Nada no comportamento da pomba indica ou simboliza paz. Mas por que é usado a pomba para simbolizar a paz? Então, vem de uma cultura religiosa, né? Vem da Igreja Católica, que usa a pomba para representar a paz. Então, culturalmente, isso é comum, a gente vê a pomba para a paz, certo? Então, quando um objeto, ou uma ideia, ou um sentimento, ou um conceito, eles são usados para representar algo diferente dele próprio, ocorre o que nós chamamos de simbolização. Veja aí o exemplo. Nós temos aí barras de ouro, mas ele está representando na parte de baixo, a imagem de baixo está representando algo diferente dele, que não é uma barra de ouro, mas é uma medalha
que os atletas recebem quando vence, né, uma partida e assim por diante. Mas como é que o símbolo ele se manifesta? Como é que ele é composto? Como é que a gente vai identificar? Bem, os símbolos eles são compostos por duas partes. A primeira é o significante e a segunda é o significado. Professora, o que é o significante? É aquilo que nós podemos ver, perceber com os olhos, como a cor, a temperatura e o som. O significado é o elemento representado, é a parte abstrata. Então, existem significantes opostos para o mesmo significado. Vou lhe dar um exemplo. Luto. Então, significante luto aí. Ele é simbolizado aqui no Brasil pela roupa preta e em outras culturas também. Mas lá no Japão, na China, é usado roupa branca. Olha que diferença. Então, o mesmo significante tem significados diferentes, certo? Agora eu vou dar uma oportunidade para vocês testarem o conhecimento de vocês. Vamos lá? Então, significante é aquela coisa que nós percebemos aos nossos olhos. Então, o que vocês estão vendo aí? Isso mesmo, o fogo. Mas qual é o significado dele? Calor, poder, paixão, entre outros. Nessa outra imagem, nós temos significante e significado. Então, observamos que algumas palavras, ou todas, estão aí em espanhol. Então, pero significa cachorro. Então, cachorro é o signo, é aquilo que é universal. Em todo lugar, cachorro vai ser cachorro, certo? Mas, qual é o significante dele? Animal. Um canino, tem 4 patas, ladra, esses é o significante. Mas daí a gente tem qual é o significado dele. Ele é fiel, ele é carinhoso, é amável, né? E talvez esse significado em outra cultura pode ser outro. Porque tem algumas culturas que comem a carne do cachorro. Já a nossa, nós temos aí como um animal de estimação. Então, por isso que é considerado também, né, pelo comportamento dele, ser fiel, leal e assim por diante. Bem, gente, a importância do símbolo no processo de comunicação faz com que os artistas se expressem em várias linguagens por meio dos elementos simbólicos. Por exemplo, na linguagem das artes visuais. Então, qual é o elemento simbólico que ele pode usar? Então, ele pode usar as formas, os padrões de cores. Na dança, são o uso de diferentes instrumentos musicais. No teatro, a utilização de máscara. Então, todos esses elementos simbolizam ideias, conceitos e sim. Bem, para hoje, nós iremos encerrar a nossa aula. E eu vou deixar para vocês um exercício na página 33. São poucas questões que tem para vocês responderem. E tem uma sugestão de filme. Viva! A vida é uma festa. Procurei perceber no filme os elementos simbólicos da cultura mexicana, além de observar as cores nas construções do sentimento. Vejo também a arquitetura dos mundos. Ele fala sobre mundo horizontal e vertical. Que tipos de mundos são esses? Por que é usado esse termo? Relacionar a estética visual do filme com as telas de Frida Kahlo, apresentada no início do capítulo. Meninos, mas a nossa aula termina por aqui. Um grande abraço, bons estudos. E fica a dica aí, né? Todos contra o coronavírus e ficar em casa.